Nós saudamos a Igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos dar início à nossa reunião de oração. Hoje iremos ter um pouco diferente em termos de transmissão. Portanto, aqueles que nos estão a ver em casa, vai haver uma primeira parte do culto onde nós vamos cantar, vamos ler a palavra, onde fazemos uma pequena meditação e depois iremos dar a lista de motivos da oração e depois a transmissão termina e nós convidamos aqueles que estão em casa, usando a lista dos motivos da oração, para se juntarem a nós em espírito. Com a lista dos motivos, e se tiverem, como estão em casa, se tiverem um papelinho, uma esferográfica à mão, assim podem tomar estes motivos de oração e ficam escritos e depois já não esquecem. E assim podemos em conjunto louvar e engrandecer o nosso Deus, porque sabemos que estas transmissões que nós temos, às vezes, o facto de tentarmos fazer tudo nem sempre funciona da melhor forma, mas assim podemos aproveitar ao máximo todos os momentos na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque nos trouxeste até aqui, Senhor, tu vieste connosco e tu estás aqui no nosso meio para abençoar. Louvado e engrandecido sejas tu, Senhor. Retira nesta hora o perfeito louvor dos nossos corações. Ó Pai Santo, e que as palavras na nossa boca, a meditação do nosso coração, sejam agradáveis diante de ti. Ó Pai, e tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Visita, Senhor, a cada um, visita também aqueles que estão em casa, Senhor, visita aqueles que estão privados, Senhor, de vir à tua casa. Ó Pai Santo, abençoa, Senhor. Alegra os seus corações e enche-nos com o teu Santo Espírito. Nós te pedimos e agradecemos, no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler um versículo em Hebreus, no capítulo 11. Nós estamos aqui na presença do Senhor e nós vamos... Esta é a reunião de oração. É uma reunião em que nós fechamos os nossos olhos e vamos à presença do Senhor de uma forma consciente e estabelecemos um diálogo com o Senhor. Às vezes parece que é um monólogo, somos nós a falar, não é? Mas não, é um diálogo e nós não nos apercebemos de como é que a nossa oração chega à presença do Senhor. E realmente é um diálogo porque nós estamos a falar, mas o Senhor está a ouvir. E naturalmente existem muitas outras coisas que nós não nos apercebemos, que são no campo espiritual. E diz assim o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e no verso 6, diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário àquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Numa outra tradução diz assim, o mesmo verso diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. E, meus irmãos, como nós dissemos, quando nós entramos em oração, nós entramos na presença do Senhor de uma forma consciente. Nós fechamos os nossos olhos e fechamos os nossos olhos para não nos distrairmos com aquilo que nos rodeia e realmente começamos a falar com o nosso Deus. Nós aproximamos-nos do trono da graça
e começamos a falar com o nosso Deus. E realmente, quando falamos com o nosso Deus, nós não estamos simplesmente a preferir algumas palavras, nós estamos a fazer uma afirmação na presença do Senhor. Nós estamos a dizer: Deus, tu estás a ouvir a minha oração. Estes são os meus pedidos. Tu estás atento e tu me ouves. Portanto, é necessário que nós nos aproximemos com fé. E diz que aquele que se aproxima do Senhor com fé, crê que Ele existe e crê numa outra coisa que é importante. Porque quando nós vamos ao Senhor em oração, nós também estamos a reconhecer que Ele tem poder para responder às nossas orações. Nós cremos que Ele é galardoador. Ele recompensa aqueles que assim fazem, aqueles que se aproximam a Ele com fé. Na minha Bíblia, na minha tradução, ele diz: e galardoador dos que o buscam. E, meus irmãos, é tempo de buscar a Deus. Em Isaías capítulo 55, o profeta Isaías, ele diz assim, no verso 6, 55 e verso 6, e é uma recomendação para cada um de nós: buscai ao Senhor enquanto que se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E nós, esta noite, nós viemos aqui à presença do Senhor com este sentimento no nosso coração. Amém? Com este sentimento. E os irmãos que estão a participar do outro lado, em casa, também estão a participar com este sentido no nosso coração. Nós viemos e nós estamos aqui para buscar o nosso Deus, para invocar o seu nome. E se realmente ainda não tivestes este sentimento no coração, o profeta, ele diz, ele faz esta afirmação: buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o quando está perto. Porque, meus irmãos, existe uma oportunidade, e às vezes é a última oportunidade que nós temos. Há uma narrativa nos Evangelhos acerca daqueles dois homens que estavam na cruz do Calvário com o Senhor Jesus, não é? Os dois, se calhar, tiveram uma única oportunidade. Um deles aproveitou a oportunidade. O outro rejeitou a primeira, se calhar, a primeira e a última oportunidade que teve. E por isso mesmo é que nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos para estar na presença do Senhor e invocar o seu nome. Portanto, esta noite vamos entrar na presença do Senhor. O hino número 2, entrarei na presença do Senhor com gratidão. Amém? Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor. Me alegrarei, porque Ele me faz feliz. Me alegrarei, porque Ele ouve a minha oração. Me alegrarei, porque Ele tem poder para responder às minhas necessidades. Ele tem poder para responder à ânsia do meu coração. Entrarei na presença do Senhor com gratidão.
em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele fez. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Amém. Número 9, vamos adorar a Deus. Quando nós entramos em oração com o nosso Deus, na presença do nosso Deus, é uma forma de adoração ao nosso Deus. Porque nós vamos a Ele não com... Nós vamos a Ele humildemente na sua presença e estamos realmente a reconhecer o senhorio sobre as nossas vidas, a reconhecer a nossa incapacidade na presença do Senhor. Estamos a reconhecer o poder que Ele tem para responder a todas as nossas necessidades. Quando entramos em oração, na presença do Senhor, estamos a reconhecer a nossa incapacidade, a nossa pequenez, na presença daquele que pode atender a tudo que nós necessitamos. Quando entramos na presença do Senhor em oração, estamos a reconhecer que nós sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Por isso mesmo é que eu gosto da oração daquele publicano. Uma oração muito curta. Ah, Senhor, eu não sou digno de olhar. E humilhou-se na presença do Senhor. E o Senhor reconheceu. E o Senhor atendeu à oração do seu coração. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Eu só vi louvar a Deus. Eu só vi louvar a Deus. Eu só vi louvar seu nome. Aleluia. Eu só vi louvar a Deus. Entrou na minha vida num dia especial, encheu meu coração
de gozo divino. E esta é a razão porque eu digo assim: vamos adorar a Deus. Amém. Louvado. Amém, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Retira, Senhor, feito a dor dos nossos corações, Senhor. Sempre que deste nos nossos vidas. Eu só vim louvar a Deus. Que realmente seja o sentido dos nossos corações esta noite. Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6. E, meus irmãos, e aqueles que nos estão a ouvir, esta é uma palavra para cada um de nós. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipe, e é também para cada um de nós. Nós damos graças a Deus porque temos todas estas cartas nas nossas mãos, cartas que foram escritas para uma determinada igreja naquele tempo. Mal sabia o apóstolo Paulo que quando estava a escrever estas cartas, e algumas delas até fazer menção a pessoas em particular, que um dia, quase 2000 anos depois, elas estavam a ser lidas na Igreja Evangélica Missionária e por todo o mundo, e não sei em quantas línguas, centenas de línguas e dialetos que elas estão traduzidas. Mal ele sabia. O nosso Deus, ele sabia, porque ele tinha feito que estas coisas acontecessem. E estas cartas, estes escritos, elas chegam até aos nossos dias e elas, meus irmãos, sempre que as lemos, elas trazem uma mensagem nova, não é? Trazem sempre uma mensagem atual às necessidades que nós temos. E estas palavras, elas são aplicadas realmente aos nossos dias, como foram aplicadas a todos os dias de todos aqueles que as leram. Eles disseram, isto é para mim, é para o meu tempo. E agora nós dizemos, este é para o dia 15 de setembro de 2020, é para o nosso dia, é para hoje. E amanhã, quando a lermos, vamos dizer, é para louvado seja o nome do Senhor, não é? Que Ele escreve, Ele nos deixou estas maravilhas para cada um de nós. E diz assim o apóstolo Paulo à igreja em Filipe, não estejais inquietos com coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai, nisso colocai as vossas mentes, tendo as vossas mentes ocupadas. O apóstolo Paulo até parecia um psicólogo dos nossos dias, quando nos diz que nós devemos ter a nossa mente ocupada em coisas positivas. Mas ele não disse que eram coisas positivas, eram coisas de que tipo? Tudo que é verdadeiro,
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se houver alguma virtude, não é? E se houver alguma virtude, e se houver algum louvor, nisso aplicai a vossa mente e passai tempo a pensar. Porque é importante que nós não estejamos inquietos com coisa alguma. E, meus irmãos, nós vivemos em tempos de inquietação, não é? Tempos de inquietação. Há muita coisa que nos tira o nosso sossego. E parece que os dias cada vez se tornam ainda piores. Mas o apóstolo Paulo, ele já dizia à igreja em Filipe, ele dizia, olhem, não vos inquieteis com coisa alguma. Antes, as vossas petições, os vossos pedidos, as vossas necessidades, o sentido, aquilo que vos traz preocupação, aquilo que vos tira o sono, aquilo que faz com que, quando vão para a mesa e não vos apetece comer, todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Através de quê? Pela oração e súplicas, com ações de graça. E depois diz esta coisa que é maravilhosa, e que realmente é algo que só aquele que realmente experimenta e pode experimentar, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós estávamos a pensar acerca desta paz que excede todo o entendimento, o apóstolo Paulo ele estava-se a referir a uma situação que muitas vezes nós vivemos e só aqueles que realmente passam por tribulações e podem passar por dificuldades, realmente a sua vida está nas mãos do Senhor. Eles já entregaram a sua vida nas mãos do Senhor. Eles realmente sentem esta paz. Porque esta paz é uma paz que é contrária àquilo que é natural, não é? Como é que nós podemos ter paz no meio de uma tribulação? Ou como é que nós podemos estar descansados no meio da guerra? Os discípulos, quando eles estavam naquele barquinho e veio o temporal, não é? Eles não tinham paz, eles ficaram todos atemorizados, mas o Senhor Jesus estava a dormir no meio do temporal. Esta é aquilo que nós podemos experimentar. E é um desafio para cada um de nós, é realmente tentarmos experimentar, pedir a Deus que nos dê esta paz. Quando o sono, ele foge, nós pedirmos ao Senhor, Senhor, dá-me esta paz, eu preciso de dormir. Eu preciso de dormir. Dá-me esta paz que excede. Eu não consigo explicar, não é? Nós não conseguimos explicar como é que é possível. No meio das dificuldades, no meio da doença, no meio das tribulações, no meio da falta de emprego, no meio da falta de dinheiro, sentir paz. É uma paz que excede todo o entendimento. E o apóstolo Paulo, ele diz, essa paz guardará os vossos corações e guardará os vossos sentimentos. Porque o ser humano é um ser que tem sentimentos, tem sentidos, tem sentimentos. E esta paz, guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E, meus irmãos, esta noite nós vamos trazer na presença do Senhor aquilo que nos tem tirado ou nos tem deixado inquietos. E seria
Seria um bocadinho inocente dizer, não, nós não estamos inquietos. Nós não sofremos isso. Eu consigo olhar para a cara das pessoas, não é? Que eu estou aqui, estou a ver a todos, e nós sabemos, porque eu também posso falar para mim, não é? Ponho aqui um espelho à minha frente, e também sei que às vezes vêm aqueles momentos, não é? Em que vem a inquietação, e vem aqueles momentos em que nós, quando o chão foge por baixo dos nossos pés. Nós estamos todos sujeitos a isso, pela graça de Deus. Mas é nesses momentos em que nós realmente sentimos a presença do Senhor. Porque quando as coisas estão bem na vida, meus irmãos, às vezes até nos esquecemos. Às vezes até nos esquecemos do nosso Deus. Nós temos visto muitos exemplos, infelizmente, em que é preciso vir uma doença, é preciso vir uma tribulação para realmente a vida se aproxime mais do Senhor Jesus. É preciso vir às vezes nos relacionamentos algo assim contrário para que realmente a alma diga... E meus irmãos, às vezes essas tribulações, essas doenças são uma bênção para as nossas vidas. São uma bênção, porque através delas muitos de nós encontramos o Senhor Jesus Cristo. Certo homem, um pensador americano, o nome dele é C.S. Lewis. É conhecido porque é um escritor cristão, e ele diz assim: Deus fala, ou Deus sussurra no meio dos nossos prazeres. Deus sussurra, e nós sabemos o que é sussurrar, é voz baixinha. Deus sussurra no meio dos nossos prazeres. Deus fala à nossa consciência. E Deus grita através da nossa dor. Através da dor, é como se fosse um megafone, aquelas coisas amplificam o som, de Deus a falar a um homem surdo. Através da dor, através da tribulação, Deus grita aos nossos ouvidos e nos abana para nós estarmos atentos à sua voz. Mas esperemos que não necessitemos de dor nem de sofrimento para ouvirmos a voz do Senhor. Que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e ação de graças. Amém? Amém. Meus irmãos, como nós dissemos, nós temos vários motivos de oração, e àqueles que estão em casa, porque depois nós iremos desligar a transmissão, se quiserem tomar nota, depois juntam-se connosco, já sabem como é que funciona aqui, depois vai haver um conjunto de orações, nós não vamos gravar porque às vezes é difícil e cria distúrbio até andar com o microfone de um lado para o outro, nós vamos desligar e vamos continuar com as orações aqui, mas os irmãos em casa podem se juntar a nós, com esta lista que nós vamos dar. Nós já temos algumas também nos foram dadas, e eu vou enumerar, e depois se faltar alguma coisa, ou se faltar um pedido especial, depois os irmãos também podem pedir. Então, motivos de oração. O motivo que nós devemos orar é pela Igreja de Cristo, não apenas a Igreja de Cristo aqui, na Igreja Evangélica Missionária, mas na Igreja de Cristo por todo o mundo e pelos seus servos. Meus irmãos, nós vivemos tempos de muita confusão, nós vivemos tempos de muitos ataques de Satanás à Igreja de Cristo, vivemos tempos de perseguições em sítios que nós até pensaríamos que não fosse possível. Nós ouvimos de perseguições na China,
ouvimos de perseguições em alguns países muçulmanos, mas existem perseguições neste momento de uma forma encapuçada num país como os Estados Unidos da América, em que existem algumas diretivas por parte do governo mesmo para fechar igrejas devido a este problema que nós estamos a passar. E estas são pequenas coisas subtis que Satanás tem usado para atacar a Igreja de Cristo. Portanto, vamos orar pela Igreja Universal. Vamos orar pela nossa Igreja local e vamos orar para que o Senhor continue a trabalhar no nosso meio e, além de orarmos, darmos graças a Deus, porque a nossa Igreja local, até o dia de hoje, ainda não foi acometida por nenhum vírus. Ele anda para aí espalhado, mas na nossa tenda, pela graça de Deus, é só pela graça de Deus, nós temos sido poupados. E, meus irmãos, ele anda por aí, não é? Anda por aí, à volta, e vai-se aproximando, mas pela graça de Deus o Senhor nos tem guardado. É motivos de darmos graças a Deus. Vamos pedir ao Senhor pela situação atual em que vivemos, porque realmente esta situação em Portugal e outros países está-se a agravar, e nós aqui vamos ter momentos difíceis também nos próximos tempos. Nós estamos, na sexta-feira nós estaremos aqui, no domingo, isto não foi anunciado, mas no domingo iremos ter a escola dominical também. Estamos a começar a abrir novamente as portas, mas de um momento para o outro nós podemos ter que fechar novamente as portas, mas que realmente o Senhor não permita que isso aconteça e que nós abrimos as portas e elas mantenham-se abertas, para que realmente nós nos possamos reunir, porque realmente é necessário nós estarmos juntos. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, pelos bombeiros, médicos, enfermeiros, auxiliares e também pelos cuidadores nos lares. Os lares é uma área, os lares de terceira idade, muitos deles são fechados em quarentena e os cuidadores muitas vezes estão privados de poderem ir para as famílias. Vamos orar pelos cuidadores nestes lares. Pelos doentes da Igreja, e nós temos aqui alguns, nós vamos pedir pelo nosso irmão Ilídio, pela esposa, pela Luciane. Ela já saiu do hospital, mas temos que orar por ela, não é? Pela graça de Deus, o Senhor aguardou, mas ainda é um processo. Vamos orar pela Luciane para que realmente a sua saúde seja restabelecida. Nós sabemos que quando Deus faz a obra é perfeita, não é? Mas também às vezes é progressiva. É necessário recuperar. Pelo Sr. Arlindo, Sr. Arlindo, pela Maria Fernanda, do nosso irmão Adão, pela família. Eu tenho aqui a Maria Manuela. A Maria Manuela deve ser a filha ou a nora do... Não? Por a Maria Manuela. Portanto, eu vou dizer novamente os nomes, e os irmãos apontem. O Ilídio e a esposa, a Luciane, Maria Manuela, o Sr. Arlindo e a Maria Fernanda. Vamos continuar a orar pelo Gabriel e pela sua família, para que realmente o Senhor faça a obra perfeita. Ela faz, o Senhor faz, e o Senhor já tem feito. E nós... E o Senhor vai continuar a fazer. Nós temos que orar pelo Pedro, que ele realmente necessita, pela Manuela e pelas duas meninas, para que realmente o Senhor fortifique e ajude para dar forças para acompanhar ou ajudar o Gabriel. Pela família da nossa irmã Luzia, sempre pede, e nós não nos esquecemos, para que realmente o Senhor continue a trabalhar na sua família, pelos jovens da Igreja, pelos adolescentes e pelas crianças, que agora já vai por ali uma
uma cadeia. Portanto, se nós dizemos que os jovens são o futuro, as crianças são o futuro do futuro. Vamos orar também pelo que Deus... Vamos orar pelos aqueles que Deus tem dado o dom da música. O Senhor tem dado o dom à música a alguns. Não me deu a mim. A mim não me deu, mas deu ao nosso querido irmão, filho da nossa irmã, e também a filha da nossa irmã. Eles são beneficiados. E também o filho com o violino, não é? Que realmente o Senhor toque os corações e os fortifique para que realmente possam pôr este dom em prática, porque estes são dons de Deus e os dons têm que ser usados, não é? Quando os dons não são usados, o Senhor dos dons há de vir um dia e há de cobrar pelos dons. Temos também aqui mais 2 pedidos pelo Bruno Paradela. Eu não sei o que é que se passou com o Bruno. Foi operado? Está frio. Então, se estiveres a ouvir, Bruno, Belasta Quesses, que o Senhor te aqueça. Pelo Bruno Paradela, para que realmente o Senhor toque o seu coração. Pelo Gustavo, também não é crente, mas que realmente o Senhor toque o coração. E a oração, como nós dissemos, nós vamos entrar na presença do Senhor e tu vais entrar na presença do Senhor. Cada um de nós vai entrar na presença do Senhor. Quando nós entramos com fé na sua presença, nós entramos sabendo que Ele existe, que Ele é real e que Ele ouve e também que Ele responde às nossas orações. Pela Joana e pela família. Está bem, pensei porque a família é a irmã. Então vamos orar também pela Joana, pelo marido e pela filha também. Mais algum pedido? Pela Lígia. Vamos também pedir pela Lígia. Nós não sabemos quem é, mas o Senhor conhece. Portanto, já não há problema, Ele conhece e conhece tudo. Portanto, as nossas petições têm que ser conhecidas na presença do Senhor em oração. Portanto, nós vamos colocar estes assuntos e os irmãos que estão em casa, a partir de agora, vocês fazem a vossa parte e nós fazemos a nossa parte aqui. Vamos estar todos em espírito, em oração. Que o Senhor abençoe os vossos corações como tem abençoado os nossos também. Que o Senhor vos abençoe. Portanto, nós aqui vamos então entrar neste período de oração. Vamos entrar na presença do Senhor.